a retomada de relações com países vizinhos após 4 anos de uma política externa de conflitos, a reinserção do Brasil na comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, e a promessa de protagonismo regional, posto que foi ocupado pelo Brasil em anos anteriores, mas que se deteriorou com o tempo. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Dia da abertura da 7ª cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que acontece em Buenos Aires, na Argentina. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil deixou de participar do bloco criado em 2010 e composto por mais de 30 nações. Mas foi reintegrado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive discursou na cerimônia de abertura da conferência, conforme você vai ouvir agora. O Brasil volta a olhar para o seu futuro com a certeza de que estaremos associados aos nossos vizinhos bilateralmente no Mercosul, na Unasul e na CELAC. Lula desembarcou na Argentina no domingo e já teve encontros com o presidente argentino Alberto Fernandes. Os dois, inclusive, defenderam a criação de uma moeda comum aos dois países, voltada para transações econômicas, que pode ser estendida às demais nações da América do Sul. Nesse mesmo evento com Fernandes, o Lula ainda deu outra declaração que teve forte repercussão. Ele falou que o Brasil, por meio do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai voltar a financiar projetos de desenvolvimento para os países vizinhos. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Só perde para a China e para os Estados Unidos. Isso tem que ser valorizado. Isso só pode ser valorizado não por conta dos presidentes, mas por conta dos empresários. São vocês que sabem fazer negócio. São vocês que sabem negociar. E qual é o papel do Brasil? Eu vou dizer para vocês uma coisa. O BNDES vai voltar a financiar as relações comerciais do Brasil e vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior e para ajudar que os países vizinhos possam crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil. O Brasil não pode ficar distante. Mais cedo, o Lula já tinha afirmado que o financiamento de obras na América Latina pelo BNDES vai ser um motivo de orgulho para o Brasil e que o país tem o dever de ajudar os seus vizinhos. Essas declarações do presidente são mais acenos positivos à nova política de relações internacionais que o terceiro mandato de Lula pretende fazer. A relação com outros países, durante os 4 anos de governo Bolsonaro, foi calcada principalmente em convicções pessoais e ideológicas do ex-presidente, que podem ser entendidas a partir de 3 pilares: o anticomunismo, o antiglobalismo e o nacionalismo religioso. Já o novo mandato do Lula tem apontado para uma reedição das diretrizes já implementadas durante os seus 2 primeiros governos. Uma relação com base no diálogo com todos os países, cooperação entre territórios do Sul Global e países em desenvolvimento, incluindo a América Latina, a África, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático, e também na ampliação da participação nos organismos multilaterais. Ainda antes de assumir o mandato, no fim de 2022, Lula indicou o ex-senador Aloysio Mercadante para comandar o BNDES. Petista histórico, Mercadante coordenou o plano de governo de Lula durante a campanha eleitoral de 2022 e foi recebido com desconfiança por agentes do mercado financeiro. Criado pelo governo de Getúlio Vargas em 1952, o BNDES é um banco público de fomento do desenvolvimento nacional. Isso significa que, ao contrário de um banco comum, o BNDES concede empréstimos a projetos que vão ter um retorno no longo prazo e frequentemente aplica em seus contratos taxas de juros subsidiadas. O banco é também uma das mais importantes frentes de ação econômica do governo federal. Sua principal ferramenta de trabalho é, como a Aline disse, o crédito de longo prazo, que tem um papel importante no desenvolvimento de uma economia. Isso porque as grandes obras de infraestrutura, como construção de novas fábricas e alguns outros tipos de investimento, não costumam dar retornos rápidos.
Então acaba que também é um investimento de alto risco e que pode demorar décadas para ter retorno. Os 2 primeiros governos do Lula e a gestão de Dilma Rousseff foram marcados pelo uso do BNDES como um importante instrumento de atuação do governo dentro e fora do país. Entre 2008 e 2013, os governos petistas elegeram algumas empresas chamadas de campeãs nacionais. Entre essas principais campeãs estavam empresas como a Oi, de telefonia, a holding JEF, dona da frigorífica JBS, e a holding EBX, do empresário Ike Batista. Em 2019, já no mandato de Jair Bolsonaro, a gestão do banco sob governo petista foi alvo de uma CPI. Várias das empresas que foram beneficiadas por empréstimos mais baratos do Banco Nacional acabaram caindo em escândalos e investigações, como a Lava Jato, ou então tiveram queda significativa no seu desempenho. Para citar alguns exemplos, tem a Oi, que entrou em recuperação judicial, teve o presidente da JF, que foi alvo de buscas pela polícia, e a empresa do grupo EBX, que foi acusada de pagar propina para obter recursos públicos. O BNDES esteve no centro das discussões políticas nos últimos anos. Bolsonaro foi eleito falando em abrir a caixa preta do banco e desde a campanha de 2018 falava que ia tornar públicos os detalhes sigilosos de empréstimos, investimentos e políticas do banco em governos anteriores. Só que depois a auditoria, que custou 48 milhões ao banco, revelou que não foram encontrados indícios de corrupção nos contratos analisados. Um dos objetivos dessa auditoria era encontrar irregularidades em empréstimos destinados a países como Cuba e Venezuela. Em Cuba, por exemplo, o BNDES financiou a atuação da Odebrecht na modernização do Porto de Maciel. Nessa operação, a auditoria apontou que não foram encontradas irregularidades, mas as dívidas do governo cubano ainda não foram pagas e têm números na casa do R$ 1 bilhão. Mas se por um lado a auditoria do BNDES não apontou corrupção dentro da instituição econômica, os desdobramentos da Lava Jato atingiram países latino-americanos que tiveram a atuação de empresas brasileiras com o financiamento do Banco Nacional. Um dos casos é o Peru, que está imerso em uma crise política amplificada pelos escândalos de corrupção da Lava Jato envolvendo a Odebrecht, que também protagonizou pagamentos de propina no Brasil. Um levantamento publicado pelo portal Poder 360 mostra que até junho de 2022 foram financiados pelo Brasil, via BNDES, 10,5 bilhões de dólares para 15 países. Desse total, o BNDES declarou que 89% foram liberados para empreendimentos em 6 territórios: Angola, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Equador e Cuba. No fim de dezembro de 2019, o banco afirmou que 10,3 bilhões de dólares já tinham retornado ao Brasil. No auge da Operação Lava Jato, ainda de acordo com o levantamento do Poder 360, empresas brasileiras respondiam por 3,2% dos negócios globais de exportação de serviços. Depois da operação, em 2019, as exportações de serviços de engenharia brasileiras caíram para 0,5% das exportações mundiais desse tipo. Então, como os próprios números apontam, o setor brasileiro de engenharia sofreu uma grande queda depois da revelação dos esquemas de corrupção envolvendo empreiteiras. Lá na Argentina, o Lula defendeu que o Brasil, como maior economia da América do Sul, tem a obrigação de ser um indutor do impulsionamento das relações comerciais, políticas e econômicas do continente. O presidente também falou que o BNDES pretende financiar a conclusão da rede de tubulação de Vaca Muerta para transporte de gás natural na Argentina. Esse seria o primeiro desses novos financiamentos externos do Banco Nacional. A ideia é que o BNDES financie o segundo trecho do empreendimento, mas o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do banco no governo FHC, afirmou ao portal Metrópolis que acha muito difícil que o financiamento passe pelo crivo do BNDES, devido à crise financeira atual sofrida pela Argentina. Isso porque tem uma série de pré-requisitos que precisam ser cumpridos para que o banco empreste o dinheiro. O que é fato é que a retomada do protagonismo regional brasileiro ainda vai ter que enfrentar alguns entraves para poder se consolidar. O país tem desafios que vão desde as instabilidades econômicas dos países vizinhos até a própria reestruturação de setores, como de serviços de exportação de engenharia. O Centro de Ciências Astrogeológicas do Serviço Geológico dos Estados Unidos divulgou mapas de Marte que revelam detalhes do planeta que até então eram desconhecidos. São 3 mapas de grande escala, um feito incomum nos estudos planetários.
O estagiário da redação Lucas Zacari escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, a editoria do Nexo que tem a ciência entre os temas de cobertura. Lucas, conta pra gente quais foram as principais descobertas dos mapas. Os mapas revelam detalhes desconhecidos até então de Marte. A grande diferença para a maioria das outras representações está no tamanho da escala. Enquanto muitos dos mapas que representam Marte possuem uma escala pequena, na casa do 1 milímetro no papel para 5.000 quilômetros, mostrando uma grande área do planeta, os divulgados pelo Centro de Ciência Astrogeológicas do Serviço Geológico dos Estados Unidos foram feitos na escala de 1 milímetro para 200 quilômetros. Apesar de ainda parecer pequeno, foi possível perceber detalhes antes desconhecidos de 3 regiões do planeta vermelho. No primeiro mapa, foi possível observar detalhes do Olympus Mons, o maior vulcão do sistema solar. Além de ser possível observar os contornos e as divisões do vulcão, os cientistas constataram fluxo de lava no cume da caldeira, o que pode representar uma recente atividade vulcânica. A região conhecida por Aeolis Dorsa, algo como Trilha do Vento, também foi representada na escala. O mapa divulgado mostra que ali é uma área de sedimentação, e por conta das curvas, é provável que a região fosse um rio anteriormente. Já o terceiro mapa divulgado foi de uma das regiões mais preservadas de Marte, o Athabasca Valles. A representação detalhada do vale irá ajudar os pesquisadores a estudar se a região foi inundada por água ou por lava no passado. Além do detalhamento que os mapas forneceram, as representações serão importantes para o planejamento e a condução de missões terrestres em Marte. O texto do Lucas você pode ler em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Dos novos planos para o BNDES, terminando com as descobertas feitas por meio dos mapas de Marte, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Lucas Zacari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!